Olá, vamos fazer aqui mais um update das eleições americanas. Como vocês devem ter percebido, nesse momento, nós tivemos as grandes empresas de mídia dos Estados Unidos anunciando o Joe Biden como vencedor das eleições. Inclusive, ele já fez até um discurso, de vitória, enfim, que foi transmitido ao vivo, enquanto o presidente Trump não concedeu a eleição, não aceitou ainda o resultado, porque o Trump afirma que houve fraude nessas eleições. Obviamente que a imprensa, de uma maneira geral, está em festa e está defendendo essa lógica, porque a imprensa operou ao longo de toda a campanha como um braço de propaganda do Partido Democrata. Eu acho que isso é inegável para qualquer pessoa minimamente sincera. Inclusive nós pegamos aí, eu postei no meu Twitter um trecho na Globo News, só para mostrar um exemplo da imprensa brasileira, mas o sentimento da imprensa americana é muito parecido. A jornalista falando, viramos num estado tal, viramos significa que o Biden virou, então ela já nem fez de conta que havia alguma isenção ali e já falava como uma militante democrata, como de fato a imprensa em geral é. O Van Jones, um jornalista negro da CNN, ele deu um discurso após essa definição por parte da CNN, ou o que eles chamaram de projeção, porque os resultados oficiais ainda vão demorar semanas, já que há todo um processo de revisão, ainda mais nessa situação de nós temos centenas de processos já acontecendo e recontagem de votos e tudo mais. Mas enfim, ele disse que ele poderia respirar, que muitos como ele não poderiam. Sujeito multimilionário, famoso, um âncora aí da CNN, se colocando no papel de vítima do sistema, como a gente tem visto tantos fazerem. Mas o ponto é, como essa imprensa que adotou essa postura, que efetivamente é militante do Partido Democrata, ainda na eleição de 2016, naqueles e-mails vazados da Hillary Clinton, ficou claro, pela troca de e-mails entre os operadores da campanha de Hillary e os jornalistas de várias mídias aí famosas, que havia basicamente uma relação de cooperação, não um trabalho jornalístico. Chegando ao ponto até de alguns jornalistas pedirem se o candidato queria editar a entrevista, queria adicionar alguma coisa, ou retirar algo que não pegou muito bem, para vocês terem uma ideia do tipo de cooperação entre esse pessoal e o Partido Democrata. E o ponto é, como essas pessoas que têm a postura de militância a favor do partido, como essas pessoas vão investigar se houve alguma fraude ou não. É óbvio que se houvesse provas em contestes, essas pessoas não iriam apresentar tais provas, como não apresentaram as provas em contestes de corrupção da família Biden, surgidas a partir do laptop do filho do Joe Biden, o Hunter Biden, que isso apareceu ontem no discurso do Biden depois de meses escondido, sem dar uma única entrevista ou explicar, nem que seja para desmentir que aquele material seria falso, que ele não fez e ninguém na campanha do Biden fez. Mesmo assim, a imprensa enterrou a história. Na prática, o que nós tivemos? Nós tivemos a Pensilvânia apresentando um resultado aí de 0,3%, 0,4% de vantagem para Biden, com uma enxurrada de contagem de votos por correio, que em alguns casos chegaram a ser 100% para Biden, o que é estatisticamente bastante questionável. Nós temos uma diferença de 2 a 3 mil votos na Geórgia, com a votação quase encerrada e ainda faltando alguns votos de militares, que podem até deixar essa diferença menor ou, enfim, produzir alguma modificação. E nós tivemos em outros estados também resultados muito apertados. Alguns resultados definitivos, num primeiro momento, definitivo mesmo só daqui 2 ou 3 semanas, quando cada estado chancela o resultado. Mas em Wisconsin acho que foram 20 mil votos, no Michigan algo como 30 mil votos, o Arizona não acabou de contar, temos 20 mil votos de diferença, ainda falta 100 mil votos para serem contados.
Em Nevada também ainda não houve o resultado extraoficial, né? Então esses são os estados que ainda não acabaram a contagem, mas o call, né, como se diz aqui inicialmente da Associated Press, depois da CNN, foi baseado no resultado da Pensilvânia, né? Dado esse call, vários líderes políticos de forma protocolar parabenizaram Joe Biden, vários presidentes, né, os primeiros ministros aí, e nós tivemos algumas personalidades brasileiras também se pronunciando. O Lula, né, falou que o mundo respira aliviado, e aí a gente já pode tirar uma temperatura do que é, né, esse Partido Democrata aqui nos Estados Unidos. O Moro disse que a democracia americana continua forte. O Amoedo faz votos para que se encerre o populismo nos Estados Unidos, né? Comemorou então a vitória de Biden, demonstrando todo o seu conservadorismo, né? O seu direitismo. E, enfim, o Dória disse que queria manter relações aí diplomáticas com os Estados Unidos. Ele acha já que ele é o presidente, né, de alguma forma. Então tivemos toda essa onda aí, especialmente de esquerda e do que eu chamo de nova esquerda no Brasil, que são os nossos liberais, comemorando essa situação, né? No discurso que o Biden apresentou, ele deu um tom assim de conciliação, dizendo que não iria governar para só democratas, mas sim para todos os americanos, que não existiam estados azuis ou vermelhos, né, fazendo referência à cor do Partido Democrata e à cor do Partido Republicano, mas sim Estados Unidos, e que não era momento de tratar os adversários da campanha como inimigos, né? Ele só esqueceu de falar isso para os seus apoiadores mais agressivos, que já estavam tramando aí a organização de listas de apoiadores de Trump para fazer uma espécie de comissão de conciliação. Uma ideia maoísta, né? A ideia seria perseguir de alguma forma as pessoas que sempre apoiaram Trump. Terão que perseguir a metade do país, basicamente, né? Que votou no Donald Trump e que produziu, tirando essa questão da presidência, uma situação ruim para o Partido Democrata, onde nós temos uma projeção aí na Câmara dos Deputados de uma liderança de maioria por apenas 4 votos, né? Eles precisam de 218 votos para garantir aí o controle da Câmara dos Deputados, provavelmente vão ficar com 222, perdendo 10 a 11 assentos em relação ao que tinham no ano, né, na legislação anterior. No Senado, 4, né, campanhas que eles esperavam virar, colocaram mais de 400 milhões de dólares. Houve aí a derrota nessas 4 campanhas. Eles perderam só os 2 assentos que já eram dados como favas contadas, né? Como no Arizona, com a morte do John McCain na nova eleição, a candidata republicana não ganhou. Então foi o único assento que efetivamente eles viraram. E agora nós temos 2 eleições na Geórgia, né? A Geórgia que está nessa contagem e que está com 3 mil votos para o Biden nesse momento, onde vai ter recontagem, 2 eleições de segundo turno para Senado que vão definir o controle, porque na projeção do que nós temos agora, o Partido Republicano deve ficar com 50 assentos no Senado, o Partido Democrata com por enquanto 48 assentos, e nós temos essas 2 eleições. Se os democratas vierem a ganhar 2 eleições, fica 50-50 no Senado e o voto de desempate é da vice-presidente, se for confirmado, né, a Kamala Harris, e aí teria esse controle no desempate do Senado, né? Por que isso é importante? Porque, inclusive, a própria reação do mercado financeiro, que foi positiva, foi devido muito à ideia do Senado controlado pelos republicanos. A segunda eleição para Senado na Geórgia apresentava já a vitória do candidato republicano no primeiro turno, nessa enxurrada de votações, de votos que são contados, né, que o número de votos a serem contados foi crescendo 6, 7 vezes. Ele ficou, acho que 49,90% dos votos, não chegou a ser 50% mais um, e isso vai gerar a campanha de reeleição, né? Então, isso deve ser definido no início de janeiro, essa eleição aí de segundo turno no Senado, e isso define o futuro do controle do Senado
o futuro do país, né? E a própria reação do mercado, porque um Senado republicano, de controle republicano, pode impedir qualquer agenda mais agressiva do Joe Biden, né? Se não houver esse check aí, né, do Senado em relação à agenda extremista do Partido Democrata atual, podemos ter aí algumas medidas muito negativas, como aumento de impostos para empresas e pessoas físicas, como a expansão da Suprema Corte para indicar juízes inclinados aí à esquerda, né, o que seria uma medida chavista, entre várias outras medidas de uma agenda mais radical de esquerda, né? Em relação à questão das denúncias de fraude, o advogado do presidente e também do Partido Republicano, o Rudy Giuliani, disse que teremos uma enxurrada de ações a partir de segunda-feira, já tem várias ações em aberto. Numa delas, o Partido Republicano já ganhou na Suprema Corte Americana, onde um dos ministros decidiu que a Pensilvânia tinha que separar aí os votos recebidos após terça-feira, 8 da noite, quando as urnas fecharam, né? Pelas leis do Estado, seria possível receber votos posteriormente, mas eles têm que ter um carimbo do correio né, antecedente a esse momento, 8 horas da noite de terça-feira. E nesse sentido, nós tivemos um empregado do Correio da Pensilvânia, do condado de Erie, melhor colocando, vindo a público, né, dando uma declaração pública que os seus superiores estavam juntando votos que chegaram depois da terça-feira às 8 da noite para colocar aí um carimbo anterior, como se eles tivessem sido enviados antes de terça-feira às 8 da noite, para eles poderem ser contados, né? Então, é esse tipo de fraude que pode muito bem acontecer, especialmente em cidades como a Filadélfia, onde há um controle absoluto dos democratas, né? Onde vota 80% democrata, onde prefeito, Câmara de Vereadores, as pessoas responsáveis ali pelas eleições e pelas contagens são, de forma esmagadora, democratas, né? A Geórgia também identificou um problema no maior condado, onde o Biden teve a maior votação, não especificou qual era esse problema. O secretário de Estado só disse que foi identificado um problema e que haveria ali uma auditoria. Isso foi na sexta-feira à noite. Nós tivemos, né, aqui um exemplo de como essa votação aí é complicada por correio. Com um youtuber famoso aqui que fez um cruzamento entre pessoas mortas no estado do Michigan e quem havia votado por correio. Ele achou um nome de um sujeito chamado William Bradley, que teria morrido e que lá no site, né, oficial da Comissão Eleitoral do Estado, aparecia ele como tendo pedido, né, uma cédula eleitoral para votar e votado. E aí, os left checkers, como eu chamo, fizeram uma verificação e essa verificação não gera muita tranquilidade, né? Eles identificaram que o tal William Bradley é o mesmo nome do filho, que efetivamente votou. O filho do William Bradley, finado, né, já morto. Ele disse que o pai dele, olha só que interessante, recebeu também uma cédula eleitoral, mas que ele jogou a cédula fora, destruiu, não teria jogado. Os oficiais ali, né, da comissão eleitoral disseram que o fato de ter aparecido o velho Bradley como votante foi um erro, que na verdade quem votou foi o filho. Então vejam o tamanho do problema. O sujeito recebeu uma cédula para votar, o filho disse que destruiu essa cédula, porque o pai já havia morrido, obviamente. Então, ou seja, teria agido de boa fé. Apareceu, né, por engano, entre aspas, por um erro, o nome do pai que foi confundido com o filho, mas que não havia problema nenhum, porque havia uma verificação até por assinatura de quem manda para garantir que mortos não pudessem votar, né?
Mas nesse caso específico, aparentemente não funcionou, porque apareceu o velho Bradley aqui como o sujeito votando, né? Também houve uma série de outras denúncias. Nós tivemos num outro estado, né? Se não me engano, não, foi no Michigan também. Nós tivemos um condado aparecendo com uma votação expressiva de Biden ganhando de Trump, só que é um condado onde os republicanos sempre ganharam. Então o pessoal ficou aí desconfiado e foi avaliar e identificou um bug no software de tabulação que tirou 6 mil votos de Biden e colocou 6 mil votos para Trump. Isso já reconhecidamente por um dos responsáveis pela contabilidade dos votos. E esse software é utilizado em 30 estados. Só no Michigan, que foi onde aconteceu, foi em 47 estados, 47 counties, né? 47 distritos utilizado esse software. Então, mais uma evidência de uma manipulação. Nós tivemos também no estado de Michigan, grupos aí de republicanos fazendo uma denúncia e processando a secretária de Estado do Michigan, se chama, deixa eu ver aqui, Jocelyn Benson, né? Qual é a alegação? A alegação é que essa Jocelyn Benson operou junto com uma ONG democrata chamada Center for Tech and Civic Life para dar dinheiro para que elas operassem, né, a Secretaria do Estado e essa ONG, para expandir a votação por correio apenas em condados democratas, não em condados republicanos. Ou seja, ela, como secretária de Estado, que deveria estar à frente, né, aí, de uma eleição limpa, transparente, operou para fazer campanhas de mais votação em condados que sabem são mais democratas e operou para não estender a mesma campanha para os condados republicanos, né? Mais um exemplo. E por fim, aqui um dado extremamente preocupante. Na Pensilvânia, onde o Biden nesse momento, né, está com a votação a contagem ainda é aberta, mas está com uma votação maior que o Trump por 0,4%, 0,5%. A rejeição de votos, o que seria essa conferência de votos, especialmente utilizando a assinatura, foi de 0,03%, ou seja, de todos os votos recebidos por correio, apenas 0,03% foram rejeitados por algum problema como fraude de assinatura. Em 2016, esse percentual tinha sido de 1%. Isso porque, provavelmente, né, minha especulação aqui, a Suprema Corte da Pensilvânia, que é controlada completamente por democratas, tomou uma decisão bastante polêmica 2 semanas antes das eleições sobre não ser necessário conferir a assinatura para confirmar aí esses votos por correio. Sendo que os democratas no estado falavam que não havia problema, as pessoas podiam ficar tranquilas, isso durante, né, a campanha, que todos os votos seriam conferidos, né, para ter certeza que não haveria nenhuma fraude. E a gente está vendo aí que 0,03% só dos votos foram descartados. O que pode muito bem ser a diferença aí dos votos para eleger o Joe Biden, né, que está menor aí do que 1%. E a maioria desses votos são de locais que votam maciçamente em democratas, né? Então, acho que deu para vocês perceberem aí o que aconteceu nessas eleições. A gênese de toda essa ideia de voto por correio pode ser identificada através de um sujeito chamado Mark Elias. Mark Elias é um operador democrata há muito tempo. Para quem não sabe, ele foi o sujeito que contratou a Fusion GPS, que produziu aquele dossiê falso contra o Trump, que foi utilizado para perseguir o Trump desde antes da sua posse, né, com a tal ideia do conluio russo, que depois demonstrou ser completamente falso. E ele iniciou ainda em abril uma campanha para expandir a votação por correio, usando como desculpa o coronavírus, né? Então a história dessa campanha toda é a utilização da pandemia como desculpa para expandir
o voto por correio, e esse voto por correio sendo expandido em milhões de cédulas sendo enviadas pelos Estados Unidos, no nível jamais visto, né? Aqui, historicamente, o voto por correio é um voto para quem não pôde ir até a cabine de votação no dia, né, da eleição. Em alguns estados até exigem alguma explicação para isso, você tem que ter uma justificativa para pedir a cédula e poder votar por correio. Até por conta da operação do Mark Elias, né, por lobby e por judicialização, por ativismo judicial, ele conseguiu em vários estados que esse pedido não fosse necessário, você não precisaria justificar, e até mesmo em alguns estados que não faziam isso, o envio para todos os eleitores de cédulas eleitorais. Mesmo que você não pedisse, as cédulas seriam enviadas por correio para que você pudesse votar, obviamente tudo para evitar aí, né, a expansão da epidemia, né? Claro, nós sabemos que não tem nada a ver com o objetivo dos democratas de usarem esses milhões de votos e a sua máquina de fraude para manipular e fraudar essas eleições. Então, basicamente é isso. Nós já temos, então, a imprensa operando para tentar dar como fato consumado. Quem levanta essas possibilidades de fraude com várias evidências é tratado como teórico da conspiração. E nós temos as grandes empresas de tecnologia bloqueando, censurando mensagens que questionem a eleição, né? Essas empresas de tecnologia talvez com um papel ainda mais determinante do que a própria imprensa, até porque eu acho que pouca gente ainda, né, leva muita fé na imprensa tradicional, na imprensa profissional. Essas empresas trabalhando para censurar qualquer notícia negativa contra o candidato democrata. Não sabemos até que ponto, né, houve manipulação das próprias pesquisas de Google ou das próprias redes sociais para favorecer esse candidato, uma clara interferência eleitoral, né? O Dr. Epstein, que faz esse levantamento aqui, acredita que houve também aí uma manipulação massiva. Mas, enfim, sem contar isso, porque é muito difícil de avaliar isso, eles têm os algoritmos deles e apresentam as informações sem a gente saber como exatamente, para todos nós, né? Eles abertamente estão censurando agora pessoas que questionam a lisura das eleições, colocando selos, né, de informação falsa em cima dessas alegações, até mesmo do próprio presidente Trump, ou simplesmente retirando esses posts, bloqueando completamente pessoas que adotam essa postura de questionar as eleições, né? É isso que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, e isso demonstra, né, de uma certa forma, a morte aí da democracia como nós a conhecemos, porque nós não temos mais um processo aberto, mas sim um processo controlado por poucas instituições, seja grandes veículos de imprensa, seja grandes empresas de tecnologia, que têm o controle do fluxo das informações e vão então definindo, né, o que é verdade e o que é mentira, independentemente da realidade. Nós sabemos que numa guerra, e as eleições representam uma guerra, o que importa é o fluxo de informações, né? E eles dominam, a esquerda domina completamente esse fluxo de informações, quase, né, completamente, mas o suficiente para manter o controle da situação. É isso, né? Muita gente, para finalizar, me pergunta se acredita que é possível uma reversão dessa decisão por conta desses processos, dessas ações do Trump. Sinceramente, eu acho muito difícil, né? Apesar de estar convencido de um processo fraudulento como um todo, né? Desde o início do processo, na utilização da epidemia, na manipulação da imprensa, na manipulação das redes sociais, no uso da epidemia para garantir essa votação massiva por correio, que nunca aconteceu na história americana, e finalmente, né, a operação aí dos democratas para fazer brotar esses votos necessários para empurrar o Sleepy Joe para a reta final aí, mesmo que, né, democratas tenham perdido assentos na Câmara dos Deputados, não tenham conseguido virar o Senado, nos governos estaduais perderam um governador e não conseguiram virar nenhuma casa, né, seja Câmara ou Senado dos estados, porque aqui tem Câmara e Senado nos estados, mesmo com um investimento de mais de $1 bilhão nesse sentido, levado a cabo pelo Eric Holder, o ex-procurador-geral do Obama, né? Não conseguiram virar nenhuma Câmara dos Deputados ou Senado nos estados. Na verdade, perderam alguns, né? Como em New Hampshire. Então, para mim é muito claro o que aconteceu.
mas a gente já vive nesse mundo aí que está sob o controle de algumas poucas empresas e instituições que definem a narrativa. É isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção de todos e voltamos em breve com mais informações. Até mais. Tchau, tchau.